Quais foram as conquistas que você teve esse ano? Te apertei sem te abraçar, né? Essa é uma das perguntas mais desafiadoras e desconfortáveis para se fazer para um vestibulando. Sério, eu já fiz essa pergunta para vários vestibulandos e a cara é sempre a mesma, uma cara extremamente desconfortável. É uma paralisação, né? Porque você fica ali travada, sem conseguir pensar em nada, fica ali, ó, minutos e minutos até sair alguma coisa. Quando sai alguma coisa, né? Porque a maioria não consegue pensar em nada. E aí vira pra mim e fala assim: Cláudia, como assim? Como que eu tive conquistas? Eu ainda não passei no vestibular. Essa é a conquista. Se eu ainda não passei, é porque eu não tive conquistas. E essa é uma forma muito dura de olhar para sua trajetória. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje. Eu já tinha terminado as gravações do dia, estava indo ficar com o Gael, com o Henrique, mas enquanto eu organizava as coisas aqui, né, me veio isso na cabeça e eu senti que eu precisava falar isso com você. Então, aqui estamos nós conversando sobre isso. Então, bora falar sobre essa questão das conquistas. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e aqui eu te ajudo a se preparar emocionalmente, a se sentir tranquila e confiante para conquistar a aprovação. Então, bora lá. Vamos falar sobre essa questão das conquistas. Eu sei que para você, vestibulando, é difícil, né? Você olha aí para sua trajetória e você se lembra daquela redação que ficou péssima, dos simulados que você fez que foram, assim, arrasadores, né? A sua nota tava lá embaixo, que você se sentiu extremamente mal. Você se lembra das vezes que você olhou pro ranking, né? Porque tem muitos cursinhos que tem isso, tem aquele ranking e seu nome tava lá embaixo. Você se lembra das frustrações que você teve com provas que você fez, que você tinha aquela confiança, tinha aquela certeza, né? Aquele sentimento de agora vai dar certo e não deu certo e você se frustrou por causa disso. Então você vai se lembrando desse acúmulo de coisas que não aconteceram da forma que você esperava, de coisas que deram errado, daquilo que foi um fracasso na sua história. E pensar em tudo isso gera um aperto no peito, né? Aquele sentimento de derrota, de eu não consegui, não deu certo. E será que vai dar certo? E pensar em dar certo diante de tantas coisas que deram errado, né? Quando você tá olhando para trás e se lembrando de tudo aquilo que não funcionou, é difícil você olhar para frente e pensar que vai dar certo, que as coisas vão ser diferentes agora. E isso pesa ainda mais nessa reta final, o que é um problema, porque se nessa reta final você tá o tempo inteiro ali pensando nas coisas que deram errado, nas aprovações que não vieram, isso só vai te gerar medo, isso só vai te gerar ansiedade e preocupação com o Enem que tá aí batendo na sua porta, ou com outro vestibular que você vai fazer que já tá chegando também. E aí isso vai gerar abalo emocional, vai te prejudicar e vai te afastar da aprovação. E é por isso que a gente precisa falar urgentemente sobre isso. Eu, muitas vezes, olhei para minha história e pensei, eu sou uma fracassada. Eu não tenho conquista nenhuma. Eu lembrava do ano que eu tomei bomba na escola, eu lembrava de todas as recuperações, porque eu não passava nenhum ano direto, né? Nenhuma etapa passava direto, eu estava sempre lá na recuperação. Eu me lembrava do fato de eu não ter conseguido passar no vestibular, das 4 provas que eu tive que fazer para conseguir fazer um intercâmbio, e eu me lembrava de todas as frustrações, de todos os fracassos, de todas as notas ruins que eu já tirei, e isso me abalava muito, né, porque eu me olhava no espelho e via uma pessoa que não tinha conquistas. Isso acabava com a minha autoconfiança. A minha autoconfiança não existia, e talvez a sua autoconfiança nesse momento esteja muito abalada, porque se você tá pensando só nas derrotas, nas frustrações e nos fracassos da sua trajetória de vestibulanda, é muito difícil você se sentir confiante. Você conseguir elevar ali a sua autoestima e olhar no espelho, né? E se olhar ali, olhar no fundo dos seus olhos e pensar, eu sou capaz de passar no vestibular. Eu dou conta disso, eu consigo. É muito difícil quando você tá tão ancorada e a sua mente tá tão focada naquilo que deu errado. E é por isso que a gente tá aqui conversando sobre isso, porque eu quero te convidar a mudar o foco e a olhar para suas conquistas. No primeiro momento vai ser difícil. Foi difícil para mim. Tá? Foi muito difícil para mim quando eu decidi sentar minha bunda na cadeira e não levantar até eu conseguir escrever
pelo menos 10 conquistas que eu já tinha tido na minha vida. Foi difícil. Foi difícil, eu fiquei mais de hora pensando, porque quando a nossa mente está tão focada no negativo, é muito difícil você se lembrar de coisas boas que aconteceram, de conquistas, de vitórias que você teve ao longo da sua caminhada. Então foi muito difícil para mim. E vai ser difícil para você. Já tô te contando, já tô te preparando. Vai ser difícil, porque talvez você esteja há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos só pensando no negativo, focada no fracasso, focada naquilo que não deu certo. Mas, ainda assim, eu quero te convidar a fazer isso. Quando a gente se desafia, a gente vai para o próximo nível. E esse momento é o momento de você se desafiar, isso vai te ajudar nessa reta final. Você vai conseguir ir muito mais confiante para a prova se você tiver ciência das suas conquistas, se você tiver aberta ali e reconhecendo, valorizando as coisas que você conquistou nessa jornada, nessa trajetória. Beleza, você ainda não conquistou a aprovação e tá tudo bem, mas isso não significa que você não tem nenhuma conquista, que você não teve nenhuma vitória ao longo do caminho. Eu tenho certeza que você já escreveu uma redação que ficou sensacional. Reconheça isso. Eu tenho certeza que você já mandou muito bem num simulado. Reconheça isso. Eu tenho certeza que você já conseguiu aprender matérias extremamente difíceis que antes você pensava ser impossível aprender, que você ficava ali quebrando a cabeça, mas você insistiu, você persistiu, você assistiu aula, você correu atrás, você fez mais exercício e você aprendeu. Isso é uma baita de uma conquista. Talvez você já tenha até passado em um vestibular. Ah, não era a universidade que você queria, ou talvez você não tinha condições de ir, mas você passou. Reconheça essa vitória. Eu já conversei com uma estudante e a gente estava falando sobre isso, né? Como eu te disse, eu já conversei com vários vestibulandos sobre isso. E aí ela estava me falando assim, não, Cláudia, mas eu não tive nenhuma conquista. E aí, enquanto a gente conversava, ela soltou que ela já tinha passado em 2 universidades particulares. E aí eu falei assim com ela, cara, né, mulher, presta atenção, você passou, você tem 2 aprovações aí na sua conta. Ela falou assim, ah, mas era numa particular, não era numa faculdade que eu queria. Gente, para com isso. Isso é uma baita de uma conquista. Reconheça isso, valorize isso. É estranho, né, que isso não é uma conquista. Agora, você ter errado uma questão, aí é a maior derrota de todas. Isso merece ser reconhecido. Essa derrota, ela precisa dos holofotes. Para com isso. Isso só gera mais abalo emocional, isso acaba com a sua autoconfiança. Como que você vai fazer a prova, dando o seu melhor, se você está só pensando nos fracassos, só pensando naquilo que não deu certo, e pensando que você não é capaz, que você não vai conseguir? Para com isso, vamos mudar o foco. Então, esse vídeo é um convite para você. Um convite para você olhar para as suas conquistas, para você sentar a bunda na cadeira e não levantar enquanto você não tiver escrito pelo menos 10 conquistas que você teve nessa sua trajetória como vestibulanda. Eu tenho certeza que se você ficar 1 hora, 2 horas que seja, sentada ali na cadeira e se forçando a olhar para a sua história, buscando as conquistas, você vai encontrar muita coisa boa e isso vai elevar a sua autoestima, isso vai te dar mais confiança e isso vai te ajudar muito nessa reta final. Então, faça isso e me conta aqui nos comentários como que foi essa experiência, como que foi para você. Inclusive, já quero te convidar a escrever aqui agora uma conquista que você teve. A sua lista tem que ter mais coisa, mas aqui nos comentários eu quero ver pelo menos uma conquista e vamos celebrar isso. Depois que você tiver terminado, faça alguma coisa para comemorar, sei lá, dança ou sai para tomar um café, sai com as suas amigas, encontra com alguém que você gosta, sabe? Comemore, celebre essas conquistas. Você vai ver como que isso vai te fortalecer e vai te ajudar a estar mais preparada ainda para o vestibular. Celebre as suas conquistas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande beijo e até mais.